pessoa tem que te perder. Talvez essa seja uma das frases mais difíceis de aceitar quando você tá ferido, tá magoado, que quando alguém vai embora, quando alguém se afasta de você, quando alguém te rejeita, te troca, te descarta, mente, some, te confunde ou simplesmente não sustenta um vínculo. Parecia tão forte, sua primeira reação quase nunca é soltar. A primeira reação normalmente é segurar essa pessoa e é tentar entender, é tentar consertar, é tentar explicar melhor quem você é, tentar provar que você valia a pena, é tentar convencer alguém a enxergar o que na sua cabeça era tão óbvio. Exatamente aqui que muita gente se perde duas vezes. Primeiro, perde a relação e depois perde a si mesmo. Esse vídeo aqui não é sobre orgulho, não é sobre fingir que não doeu. Vai doer. Não é sobre virar gelo, fazer joguinho ou postar em direto como se estivesse tudo bem. Afinal, quem tá nesse vídeo aqui não é um adolescente mimado, é um adulto realmente funcional. Também não é sobre demonizar quem foi embora e transformar outra pessoa na vilã absoluta da história. Afinal, num relacionamento, os dois erram. Dificilmente existe uma pessoa perfeita num relacionamento. E presta até atenção. Quando a sua amiga, seu amigo começar a falar mal do parceiro, da parceira, você conhece muito bem ele, você sabe aonde seu amigo erra, aonde a sua amiga erra, que talvez o que ela esteja falando esteja realmente intensificando, exagerando com as suas palavras, que o que seu amigo ou sua amiga está falando talvez não seja realmente aquele ponto de vista, né? Isso aqui é sobre uma coisa muito mais séria, isso aqui se chama maturidade emocional. Sobre o que você faz com a dor depois que ela chega. Porque a dor vai chegar, tá, gente? Quando a pessoa se vai, a questão é que ela vai te afundar, te deformar, te endurecer, ou se essa dor vai te lapidar. Gente que sai de um término menor do que entrou, mais amarga, mais fechada, mais desconfiada, mais cínica. E gente que sai de um término maior, mais confiante, mais firme, mais alinhado, mais lúcida, mais inteiro. A diferença não está no que aconteceu. A diferença aqui está no que cada pessoa fez com o que aconteceu. Então, antes de qualquer coisa, respira e entenda isso com calma. Deixar alguém te perder não é desistir do amor, é desistir de implorar por aquilo que deveria ser recíproco. Então, não é desistir de vínculo, é desistir de se abandonar para manter vínculo. Não é frieza, é dignidade aqui, não é ego, isso aqui é limite. Se alguém não soube te reconhecer, isso dói. E também eu falo lá do oposto, tá? Falando aqui se você é realmente uma pessoa de valor. Agora, se você não é uma pessoa de valor, não tem nada para a pessoa te reconhecer. Você não é uma pessoa de valor. Talvez o que eu estou falando aqui, esse vídeo não foi feito para você, porque você é o caos na relação da vida da outra pessoa. Você traz desconforto para a vida da outra pessoa. Agora, se você é uma pessoa de valor, talvez esse vídeo vai te ajudar, tá bom? E como eu falei no início do vídeo, se você tem uma pessoa de valor, você segue, por exemplo, princípios cristãos, está escrito na Bíblia mesmo, você reconhece os seus erros, tá? Vou estar te orientando melhor nesse vídeo aqui, utilizando a neurociência. Eu não vou dar aqui a minha opinião, eu vou estar utilizando a neurociência para você entender como você pode superar isso. Então, voltando, se alguém não soube te reconhecer, isso realmente vai doer. Aí tá. Se alguém te prometeu uma versão de si e entregou outra, isso dói. Se alguém te deu sinais de profundidade, mas na hora da responsabilidade recuou, isso dói. Se alguém parecia escolher você, começou a agir como se sua presença fosse opcional, isso dói. Não adianta bancar o forte e dizer que não. Isso dói mesmo, o corpo sente, a mente rumina, o ego entra em alerta, a autoestima é testada, o coração quer resposta. Isso aqui é humano. Existe aqui uma diferença enorme entre sentir a dor e se tornar a dor. Muita gente acha que superar é simplesmente parar de sentir, e não é nada disso. Superar é parar de se definir por aquilo que sentiu. É conseguir dizer: isso me atravessou, mas agora isso não me resume. Reconhecer a ferida sem construir uma identidade em cima dela. É olhar o que aconteceu sem transformar isso no centro permanente da sua existência. Para chegar nesse lugar, tem uma etapa que quase ninguém quer fazer: sentar com o desconforto. Porque quando uma relação quebra, a tentação é se anestesiar. A anestesia pode vir de vários jeitos. Pode vir de outra pessoa, pode vir de excesso de trabalho,
pode vir de festas, pode vir de distração constante, pode vir de redes sociais, pode vir de conversas rasas, que tem acontecido bastante. Está rodeado de pessoas que nem sabem conversar sobre negócios, não sabem conversar sobre religião, não sabem conversar sobre nada. É só conversas rasas. E se você está nesse grupo de amizade, você é uma pessoa rasa, tá? E pode vir também de compulsão, pode vir também de uma rotina barulhenta, pode vir também de autocuidado usado como fuga. Tem gente que chama de cura aquilo que na prática é só uma distração sofisticada. Só que uma dor ignorada não desaparece, ela vai mudar de forma. Às vezes vira irritação crônica, às vezes vira uma ansiedade, às vezes vira carência, às vezes vira medo de se envolver, às vezes vira padrão repetido, às vezes vira atração pelo mesmo tipo de pessoa com outra cara. E aí você acha que o problema é azar, e quando muitas vezes o problema é dor não processada. Por isso, se você realmente quer transformar essa fase, precisa parar de correr do vazio. Você precisa olhar para ele, precisa escutar o que ele está tentando te dizer. Estou falando do vazio, porque na maioria das vezes, o sofrimento depois de uma ruptura não é sobre a pessoa, é realmente também sobre o que a relação tocou em você. É sobre um abandono antigo, é sobre uma rejeição antiga, é sobre medo de não ser suficiente, é sobre confundir atenção com amor, é sobre ter aprendido a se esforçar demais para receber o mínimo, é sobre carência travestida de conexão, é sobre a fantasia de ser finalmente escolhido e, com isso, se sentir validado. E que entra uma verdade difícil, mas é libertadora. Às vezes você não está sofrendo apenas pela pessoa real que foi embora, você está sofrendo também pela versão que criou dela na sua cabeça. Falei um vídeo sobre isso, tá? Você criar e se apaixona pela versão que você queria que a pessoa se tornasse e ela não se tornou, e você se frustra. Você não se apaixonou pela pessoa que ela é, mas sim pela história que você imaginou, pelo futuro que você projetou, pelo potencial que você enxergava naquela pessoa, pela vida que você já tinha começado a viver mentalmente antes dela existir de fato. Isso é importante de entender porque muda totalmente a forma como você cura. Se você então acredita que perdeu o amor da sua vida, sua mente vai entrar em um estado de escassez. Então, se você entende que perdeu uma combinação de realidade mais projeção, você recupera discernimento. E discernimento é uma parte essencial da cura. Nem sempre o que você sente é prova de compatibilidade. Às vezes é prova de ativação emocional. Nem sempre intensidade é profundidade. Às vezes é só desregulação. Nem sempre química é paz. Às vezes é familiaridade com padrões antigos. Nem sempre o eu nunca senti isso significa que encontrou algo raro. Às vezes significa apenas que tocou uma ferida que nunca tinha sido olhada com esse nível de força. Então, não trate toda dor como uma confirmação de destino. Nem todo vínculo que te marcou era para durar. Alguns vieram para revelar, outros vieram para expor. Outros vieram para mostrar o limite, outros vieram para te obrigar a sair de uma versão sua que já estava vencida. Isso então não torna o que você viveu falso, se torna mais claro o que aquilo realmente era. Outra coisa essencial, para e transformar sua mente em um tribunal. Tem gente que passa meses, às vezes anos, repetindo internamente o mesmo julgamento. Fui injustiçado, eu fui usada, eu fui enganado, eu fui descartada, eu não merecia isso. Olha tudo que eu fiz, olha como eu fui leal, olha como eu tentei. Calma, reconhecer a injustiça é importante, nomear o que aconteceu é importante, não é sobre negar essa realidade. O problema aqui começa quando você transforma essa narrativa no seu exercício diário.